Bom dia, vida! Bom dia, vida! Bom dia, vida! Bom dia, irmãos da Igreja Batista Vida em Niterói. Bom dia também para você, meu querido, minha querida, que nos dão a graça, a alegria da companhia nesta manhã de terça-feira, para mais esta devocional. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, a sua casa, que sobre você e sobre os seus esteja a bênção do Senhor. Aproveita que você está com a gente e inscreva-se aí no canal da nossa igreja no YouTube, Igreja Batista Vida em Niterói. Deixe o seu like no vídeo, ative o sininho para ser notificado de novas publicações. E se ao final deste vídeo você lembrar de alguém que pode ser abençoado por ele, encaminhe, compartilhe para que esta vida seja também abençoada pela reflexão desta manhã. Eu quero aproveitar esse momento e fazer um convite para você. Começamos ontem a semana de oração Eleva os Meus Olhos. A primeira noite foi uma bênção. E hoje nós vamos para a segunda noite desta semana de oração e eu quero convidar você, a partir das 21 horas, nos canais virtuais da Igreja Batista Vida em Niterói, Facebook e YouTube, estar nos acompanhando e colocando para a gente o seu pedido de oração para que nós possamos interceder por você. Logo mais, 21 horas, aguardamos por você. Bem, hoje nós vamos refletir num texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. A partir do verso 13, a Bíblia vai dizer assim para a gente. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Quem é Jesus para você? Sabe, esta é uma pergunta muito importante para a nossa reflexão. Porque a maneira como definirmos Jesus dirá também quais são as nossas expectativas em relação a ele. Via de regra, a forma como olhamos para Jesus, a forma como o identificamos, a forma como o classificamos, vai dizer exatamente o que nós esperamos dele. Jesus ele faz com uma pesquisa entre os seus discípulos perguntando, olha, o que as pessoas estão por aí dizendo a meu respeito? E aí as opiniões mais diversas aparecem, as percepções mais diversas aparecem. Mas há uma pergunta aqui muito importante para mim e para você. Jesus vira então para os seus discípulos e diz o seguinte, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Sabe, esta é uma pergunta importante porque ela precisa posicionar a nossa mente em relação a Jesus e fazer com isso a correção das nossas expectativas. Para uns, Jesus ele é aquele que simplesmente suprirá as suas necessidades. Então, para isso, Jesus é como se fosse um garçom. Jesus é como se fosse uma fonte fornecedora de suprimentos. Outros vão olhar para Jesus e dizer que Jesus ele é o Deus que cura. E de fato ele é um Deus que cura, ele é o Deus que cura. Mas olhar para Jesus apenas desta forma vai simplesmente dizer que as suas expectativas dizem respeito às mazelas que você carrega na sua vida. As mazelas que você carrega no seu corpo. Ou seja, a forma que definimos Jesus vai de fato expressar a expectativa que temos sobre ele. E sabe de uma coisa? A gente pode se frustrar com isso. Ao ouvir dos seus discípulos que as pessoas diziam que ele era Elias,
que ele era João Batista ou que ele era um dos profetas. Ele estava simplesmente dizendo que eles estavam identificando-o de maneira equivocada e que as expectativas que tinham sobre ele, nenhuma delas seria satisfeita. Então ele vai e pergunta para os discípulos quem ele era. E Pedro então vai e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és um ungido. Sabe de uma coisa, meu querido? Jesus é uma fonte inesgotável de suprimento de todas as necessidades do ser humano e também capaz de satisfazer todas as expectativas que são glorificadoras do nome de Deus. Mas, sobretudo, Jesus Cristo, ele é o ungido, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Salvador. E olha, via de regra, as pessoas não estão preocupadas em ter um relacionamento com este Cristo, porque este Cristo parece que trata apenas de um assunto pequeno e irrelevante, chamado pecado. Não é um assunto pequeno e irrelevante, é um assunto importante, pois ele sara a sua alma. Então, meu querido, em nome de Jesus, nessa manhã, você pode andar, por exemplo, com o Jesus, que é a expressão corpórea do Jeová Rafa, Deus que cura. Você pode olhar para Jesus e vê-lo como Jeová Shammah, o Deus que é presente. Você pode olhar para Jesus e olhá-lo e vê-lo como Jeová Raá, aquele que é o seu bom pastor, aquele que é o seu pastor. Mas ele quer que você olhe para ele e diga: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É também o meu Deus. Faça isso e você vai perceber que algo muito importante e inigualável acontecerá com você por dentro. É no nome de Jesus que eu te dou essa palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Cristo, eu quero suplicar a tua misericórdia para todos nós e orar por esta vida preciosa que me acompanha nesta hora e te pedir, Deus eterno, revela-te de maneira pessoal e poderosa para que, não apenas em cima de expectativas ou de nuances da sua graça, essas pessoas esperem em ti, mas te queiram como sendo Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha uma ótima terça-feira, em nome de Jesus. Fique na paz. Bom dia, vida! Bom dia,